Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora para mais uma aula do nosso conteúdo de análise combinatória, certo? E hoje nós vamos aprender o que é permutação simples. Quando nós usamos a permutação simples? Ela é usada quando os elementos envolvidos no cálculo não podem ser repetidos, a ordem dos elementos faz diferença no resultado e quando são utilizados todos os elementos do conjunto, certo? Vamos aqui para um exemplo para que vocês possam compreender melhor. De quantas maneiras 4 pessoas podem sentar em um sofá de 4 lugares, certo? Imagina a situação. Na sua casa tem um sofá de 4 lugares, certo? E você acaba de receber uma visita de 3 amigos. Então, de quantas formas você e seus 3 amigos podem sentar nesse sofá? Tá bom? Então, vamos ver como a gente faz esse cálculo. Olha só, como o sofá tem 4 lugares, imagina aí que na primeira posição você tem 4 opções. Por quê? Porque qualquer um de vocês podem sentar nessa primeira posição. Na segunda posição do sofá, no segundo lugar do sofá, já vão ser 3 opções, porque um ficou sentado no primeiro lugar do sofá. Aí, na terceira posição, vocês vão ter 2 opções. E na quarta posição, uma opção. Então, multiplicando esses valores, utiliza aqui a multiplicação pode utilizar o princípio fundamental da contagem, certo? Mas também lembrando que isso daí já está com cara de quê? De fatorial, que a gente viu na aula passada. Certo? Então, fazendo essa multiplicação das possibilidades, nós temos 24 maneiras. Então, você e seus colegas podem sentar no sofá de 24 maneiras diferentes. Ok? Então, percebam aí que essas maneiras de sentarem no sofá, o que acontece? A ordem faz diferença, porque, por exemplo, se você sentar na primeira posição e depois vocês fizerem a combinação que você senta na segunda posição, já são 2 maneiras diferentes. Então, por isso que diz que a ordem faz diferença, certo? E também são utilizados todos os elementos do conjunto. Ou seja, foram utilizados você e seus 3 amigos, os 4 elementos do conjunto e as 4 posições, certo? Do sofá. Podemos dizer que a permutação é igual ao fatorial, certo? Então, a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Você vai calcular a permutação usando o fatorial. E para a gente lembrar aí de quando utilizar a permutação, tem a nossa amiguinha aí que trouxe o recado. A permutação embaralha. Você vai pegar os elementos que estão sendo dados e vai trocar de posição, vai embaralhar, certo? Esse é o grande macete de quando você vai usar a permutação, quando você precisa embaralhar os elementos, ok? Vamos para uma aplicação da permutação, que são os anagramas. Anagrama é um jogo de palavras resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez, certo? Vamos para um exemplo. Quais e quantos anagramas tem a palavra lua? Ou seja, nós vamos pegar a palavra lua, que tem 3 letras, e vamos embaralhar as letras de modo a formar outras palavras. Essas palavras podem ter sentido ou não na nossa língua portuguesa, certo? Então, embaralhando, nós criamos essas outras palavras aí. Temos a palavra lua, que já é a própria palavra. Temos a palavra lau, ula, uau, alu e au, certo? Nós temos o quê? 6 anagramas, E para fazer o cálculo, para saber a quantidade,
sem precisar saber quem são esses anagramas, é só a gente utilizar o fatorial. Ó. P3 é igual a 3 fatorial, certo? O 3 é porque é a quantidade de letras, ok? Como o Lua tem 3 letras, né? O L, o U e o A, então a gente vai calcular o P3, que é igual a 3 fatorial. E 3 fatorial a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Ok? 6 anagramas com a palavra Lua. Vamos para o próximo exemplo. Quantos anagramas tem a palavra amor? A palavra amor ela tem 4 letras, né? O A, o M, o O e o R. Então, para saber quantos anagramas a gente consegue formar com a palavra amor, vamos calcular o P4, que é igual ao 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que multiplicando aí esses valores dá 24. 24 anagramas. Olha só nossa amiguinha aí, ó. E quando tivermos letras repetidas, como calcular? Boa pergunta. Vamos aprender como calcular os anagramas quando em uma palavra quando uma palavra tiver letras repetidas. Ó, nosso exemplo aí da letra C. Quantos anagramas tem a palavra estude? Na palavra estude, certo? Fica a dica aí, tá, pessoal? Para vocês estudarem bastante. Na palavra estude, a gente vê que a letra E, ela aparece 2 vezes, não é isso? Tá repetido. Então, como é que a gente calcula a quantidade de anagramas dessa palavra? Ó, vamos utilizar o fatorial também, só que com um detalhe, certo? Ó, como a palavra estude tem 6 letras, nós vamos calcular o P6, o 6 fatorial, certo? Só que como o S repete 2 vezes, nós vamos dividir o 6 fatorial por 2 fatorial. Esse 2 é a quantidade de repetição do E. Então, ó, no numerador, eu vou pegar o 6 fatorial e vou abrir até o 2 fatorial, certo? No denominador, eu não mexo nele por enquanto. Aí, o que é que a gente vê aí? Que no numerador ficou 2 fatorial e no denominador 2 fatorial. 2 números iguais. Então, o que é que a gente faz? A gente cancela, a lei do cancelamento. Ou seja, a gente passa a foice neles, tá? E o que sobrou? O 6 vezes o 5 vezes o 4 vezes o 3, que multiplicando dá 360. Então, nós conseguimos formar 360 anagramas com a palavra estudem. Ok? Próximo exemplo. Quantos anagramas tem a palavra arara? Tá? Na palavra arara, nós vemos o quê? É uma palavra que tem 5 letras, porém, o R se repete 2 vezes e o A 3 vezes. Então, a gente vai proceder analogamente como no exemplo anterior. 5 fatorial, certo? Que é a quantidade de letras da palavra, dividido por 2 fatorial, que é a repetição do R 2 vezes, e dividido por 3 fatorial, que é a repetição do A 3 vezes. Aí, ó, eu vou pegar o 5 fatorial e vou abrir até o 3 fatorial, para eu poder cancelar lá na frente, certo? Esse é o macete. Ó, cancela o 3 fatorial do numerador com o 3 fatorial do denominador, certo? Passa a foice neles aí. E quem foi que sobrou? No numerador sobrou o 5 vezes 4 e no denominador o 2 fatorial, que calculando 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, igual a 10 anagramas. Certo? Então, pessoal, esse é o nosso exercício que nós vamos fazer na próxima aula, certo? Mas eu aconselho vocês a dar um print e tentar realizar o exercício sozinho. Aí você confere na próxima aula, você assiste o vídeo e confere se acertou. Ok? Eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Certo? Valeu e até a próxima.